Boa noite. Nosso tema de hoje é um que eu adoro: precificação. Por que você precisa fazer a precificação correta das suas sopas? Então, antes a gente vai entender assim o que é precificar. É meio óbvio, né? Precificar é você atribuir um preço para o seu produto. É você definir quanto você vai cobrar por aquilo que você vende. Mas aí tem gente que fala assim, isso é moleza, só eu dar uma olhada aí quanto que o pessoal está cobrando e como é parecido. Não, eu vou ver quanto o pessoal está cobrando e vou tirar R$ 1 e assim eu vou vender mais. Não, eu vou fazer o custo, tem gente que até sofistica, eu vou fazer o custo, daí eu multiplico por 3, porque assim vai dar certo, ou por 4, ou por 2,5, enfim, tem vários números aí que rolam. Não, eu vou entrar no aplicativo e vou ver quanto o pessoal está vendendo e vou vender igual. Então, não pode fazer isso, né? Precificar é algo que você não pode deixar de fazer no seu negócio. Isso vai determinar o sucesso do que você está fazendo, vai determinar o seu futuro, vai determinar se você vai conseguir saber quanto você vai ter de lucro, se não vai. Precificar é uma coisa que você não pode fazer por intuição, não pode fazer pelo chutômetro, não pode copiar o concorrente, você tem que fazer. Precificar, como eu já adiantei na última live, precificar envolve estratégia e envolve contas. Eu vou falar das duas coisas aqui para vocês hoje e vocês vão perceber o quanto é importante. Se fosse só a conta, você poderia ter o preço assim baseado no custo, mas deixar dinheiro na mesa ou ter problemas para vender, se você já vai entender que eu vou chegar lá. E se for só a estratégia, você não vai ter o custo, tá? Então a gente vai falar primeiro da etapa das contas, tá? Precificar não é difícil, você apenas tem que fazer, tem que abraçar essa causa, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa, você calcular o custo da sua sopa. Como é que a gente calcula o custo da sopa? A gente faz isso na ficha técnica. Boa noite. Quem está entrando agora, boa noite. A gente começa calculando o custo na nossa ficha técnica. Para quem não sabe, a ficha técnica é um instrumento de gestão em qualquer cozinha profissional, onde você tem ali informações sobre o que você está fazendo, a sua receita, e informações de preparo, onde você dá o padrão, onde você tem o custo de cada insumo. E na ficha técnica, em geral, o padrão dela é em 1.000 gramas, né? Você faz uma ficha técnica para achar 1.000 gramas de um produto, para a partir daí você determinar o tamanho da sua porção. Eu dentro do curso falo em porções de 400 e 800 gramas, mas tenho alunos que começaram a vender de 300 gramas. Se você vende para dieta, você pode fazer uma porção menor. Enfim, você precisa chegar no valor por quilo, por 1.000 gramas, para daí determinar o tamanho e, consequentemente, você achar o custo da sua porção. Claro que você tendo uma ficha técnica em planilha, isso é praticamente automático, né? Você tem lá todos os dados, você atualiza o preço dos insumos, mas isso você pode fazer na mão. Mas é importantíssimo você chegar no custo do insumo, tá? Tem gente que chega no custo e aí para por aí e faz aquilo que eu falei aqui no comecinho. Pega o custo e multiplica por 3. E isso pode dar muito errado, tá? Se for um custo muito baixo, a pessoa pode ficar numa ilusão assim, eu posso vender bem barato e tal, mas aí o que a pessoa faz? Ela vai caprichosamente, põe uma embalagem bem bacana, bota uma etiqueta linda, bota uma fita, uma sacola, perde a mão na parte da embalagem. E aí o que acontece? Como eu já falei aqui para vocês, a soma do custo do insumo com as embalagens é o nosso CMV individual, nosso custo de mercadoria vendida individual. E quando você faz o seu preço de venda baseado só no custo da sopa, você está ignorando essa parte da embalagem que carrega um valor bem alto, carrega um percentual bem alto. E quando a gente não considera o CMV individual, a gente não sabe nem qual é o mínimo que a gente tem que fazer para vender a nossa sopa, tá? Então, a gente primeiro acha o custo. Mas antes da gente pôr a embalagem, a gente dá uma paradinha e vai lá para a estratégia. Por que a gente faz isso? Por quê? Eu separei aqui uma forma de falar para vocês que eu não sei se vai ser bom ou ruim, depois vocês vão me contar.
Não existe assim público certo ou público errado para quem a gente vai vender. Toda panela tem sua tampa, tá? Não tem errado, feio, bonito. Tem produto e tem público para tudo, tá? A questão é a gente botar o produto certo na frente do público certo. Então vamos imaginar que as pessoas usem óculos diferentes, tá? Eu enxergo com meu óculos só preço baixo. Eu não tenho assim a capacidade de enxergar outros quesitos. Eu não enxergo sustentabilidade, eu não enxergo embalagem, eu não enxergo nada disso, eu só enxergo o preço baixo. Aí tenho aqui uma colega do meu lado que tem outro óculos, que ela... Boa noite, Claudineia. A minha colega tem outro óculos que ela só enxerga embalagem bonita. Tem outra colega que só enxerga sustentabilidade, preocupação com o planeta e etc. Quando a pessoa tem um óculos desse, um filtro, para enxergar, por exemplo, preço baixo, não adianta você pensar numa embalagem biodegradável, super bacana, que vai levar o seu CMV para um valor mais alto. Não adianta. Você vai botar na frente da pessoa a mesma coisa que você tentar vender um churrasco para um vegetariano. A pessoa simplesmente não quer aquele produto. Ao mesmo tempo, não adianta quando você tem isso, que eu vou falar agora, acontece com muita frequência, você tem uma pessoa que está ali predisposta a comprar um produto com uma embalagem mais legal, a comprar um produto que tenha um valor, uma proposta de valor mais bacana, e você vai na frente dela e bota um produto barato e ainda dá desconto e abaixa o preço e abaixa. E aí a pessoa às vezes fala, nossa, mas eu abaixei tanto o preço, por que será que não está vendendo? Porque muito possivelmente você está colocando um produto que você está baixando o preço na frente de uma pessoa que não está, que o óculos enxerga outra coisa. O seu cliente está querendo outro tipo de valor que não é o preço baixo, tá? E aí isso é parte da estratégia de precificação. Não adianta você ter um produto que seja barato em comparação ao que se vende no mercado, se você não botar ele na frente de quem está procurando produto barato. E também não adianta você ter um produto todo sofisticado, todo cheio de storytelling, de história, da onde foi plantada a cenoura, da pessoa que cozinha, das receitas de família, se a pessoa só enxerga oferta e preço baixo. Por isso que essa parte da estratégia da precificação é tão importante. Lembra que eu falei aqui no comecinho que a primeira coisa que a gente faz nessa etapa de precificação é achar o custo da nossa sopa. Aí a gente dá uma paradinha e vai para a parte da estratégia um pouquinho para pensar para quem a gente vai vender. Como que a gente toma essa decisão, né? Todo mundo pensa, eu quero vender para quem vai pagar mais. Não tem nada de errado com isso, mas às vezes a localização que você está não tem assim muita gente em volta para quem você possa vender com uma proposta de valor mais cara. Às vezes você não tem como entregar mais distante. Isso, aliás, é uma das grandes vantagens das sopas congeladas, é que você pode ter uma rota de entrega um pouco mais distante do seu ponto de produção, da sua cozinha, da sua casa, onde quer que você produza. Quando você trabalha com produto fresco, você fica sujeito a entregar ali no raio de 3, 5 quilômetros em geral. Quando você trabalha com produto congelado, você pode ter dias para entregar em bairros mais distantes, e aí com isso você pode atingir o público-alvo que você tem em mente. Lembrando para vocês que não tem público-alvo certo, público-alvo errado. Você pode ganhar dinheiro com uma sopa simples, numa embalagem super barata e ganhar no volume. E você pode ganhar dinheiro com uma proposta de valor mais elaborada, com uma embalagem biodegradável. As duas coisas dão certo. A questão é você botar essa sopa na frente da pessoa certa. Isso é super importante, isso faz parte da estratégia de precificação. Por isso que eu falo que envolve estratégia e envolve conta. A precificação da forma correta permite que você faça, inclusive, um plano de como você vai divulgar o seu negócio, né? Porque se você está divulgando preço, parece até aquela propaganda de supermercado, né? Que aquela senhora fala, preço. Você vai usar uma linha de comunicação, você vai focar em destacar preço. Se você está indo numa linha de uma embalagem mais
transada, de falar na sustentabilidade, nos ingredientes orgânicos, ou no ingrediente diferente, ou numa linha de sopas keto, cetogênica, ou pós-bariátrica. Se você está indo numa linha de proposta de valor, a sua comunicação ao divulgar vai ser outra. Pela mesma história que eu falei aqui dos óculos que você coloca. Se eu estou enxergando que eu quero um produto diferenciado, eu quero comprar de uma empresa que se preocupa com sustentabilidade, eu quero comprar de uma empresa que eu olhe ali a comunicação e eu me identifique, eu sinta que aquela empresa está falando comigo, eu não vou me identificar com um pote de isopor super em oferta. Eu não vou comprar esse produto por mais barato que ele seja. Do outro lado, se eu sou a pessoa que quero a sopa barata num pote de isopor, não estou preocupado com o meio ambiente, não estou preocupado com história, com a origem do ingrediente, com o impacto daquela empresa no meio ambiente, eu não estou preocupada. Eu quero tomar uma sopa gostosa e quero gastar pouco. Não adianta botar na frente dessa pessoa o seu copo biodegradável, contar de onde veio a sua cenoura, de onde veio o seu chuchu. Entende? Por isso que faz parte do processo de precificação você saber para quem você vai vender. E não só faz parte do processo de precificação, como também vai também te ajudar na divulgação e no marketing do seu negócio, tá bom? Então vamos continuar. Aí, quando a gente já fez o curso na ficha técnica, pensamos já para quem que a gente vai vender, e quando a gente pensou, não, eu vou ganhar dinheiro no volume, porque eu vou vender por aplicativo, eu quero usar uma embalagem barata, eu quero ganhar no volume, então eu vou focar aqui nesse público-alvo. Então, vou responder aqui uma pergunta. Eu vou repetir a pergunta porque essa live vai ficar gravada para quem assistir depois. Ela está perguntando se existe um meio termo. Não é exatamente um meio termo. Eu estou usando, obviamente, exemplos extremos aqui para ilustrar melhor para vocês. Existem várias possibilidades, especialmente dentro do negócio das sopas. Eu vou falar mais disso no dia 7, mas tem vários públicos que você pode atingir. Aí você vai escolher com quem você vai se comunicar. Claro que existe a sopa que não é a mais cara e nem a mais barata. Existe sim uma via de meio. Existem várias vias de meio. Eu não vou fugir hoje do tema, porque aliás, porque esse assunto é um assunto que eu gosto muito, então isso eu vou falar no dia 7, sobre os públicos-alvo de uma soparia. Então existem sim várias opções de público-alvo. Eu estou falando aqui dos extremos hoje para ficar bem clara a importância da precificação, que é o nosso tema de hoje, tá bom? Então, a gente está lá com o custo na ficha técnica e a gente definiu o público-alvo. Na hora que a gente define para quem a gente vai vender, se vai ser uma sopa assim o assado, primeira coisa a gente tem que ver se a embalagem que a gente escolheu, ela tem lá os padrões pedidos pela Anvisa, se ela tem laudo da Anvisa, se você vai vender congelada, se ela vai do freezer ao micro-ondas, se ela é BPA free, tem que alguns quesitos mínimos para você escolher uma embalagem. Depois que você escolher a embalagem, você vai ver o custo da embalagem, se você vai pôr alguma etiqueta, se tem um saquinho em volta, uma sacolinha, tudo que você vai usar aí, você vai somar com o custo da sopa e você vai chegar então no CMV individual da sopa. A partir do CMV individual, a gente tem assim um cheiro de quanto a gente vai cobrar. Eu não aconselho vocês a ficar no preço mínimo, porque aí você estaria desperdiçando a estratégia toda, né? Para que serve a gente na ficha técnica saber o preço mínimo? Para a gente saber que por menos daquilo a gente não pode vender. Para a gente tomar decisões de quanto a gente pode vender se for por um aplicativo que cobra uma taxa, um percentual. Para a gente tomar decisões estratégicas. Estratégia é uma palavra bonita que parece que só se usa em empresas grandes, mas não é verdade. A gente usa estratégia o tempo todo. Às vezes você até está usando estratégias aí no seu negócio, mas não chama de estratégia. Mas é a gente tomar uma decisão baseada em fatos, é a gente pensar o que a gente vai fazer mais para frente, mas baseado em fatos, em números, não, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vejo muito empreendedor entristecido porque alguma coisa não deu certo, aí eu pergunto, como que você tomou essa decisão? Aí a pessoa fala, me deu vontade, eu fiz, ou alguém me falou que era bom eu fazer. Então, é sem estratégia. Então a gente tem que assim, amar o que a gente faz, ter amor pelo que a gente faz, mas tem que usar estratégia no nosso negócio, tá? Então vamos lá, depois que a gente achou o nosso CMV individual, a gente vai incluir o percentual dos nossos custos fixos, a gente vai diluir, vai colocar nosso lucro, imposto, taxa de aplicativo, tudo isso, tá?
E aí, depois disso tudo, a gente vai chegar na precificação. Se você na precificação correta, se você escolheu aquele produto mais voltado para alguém que tem dificuldade. Vou voltar aqui um minuto na outra live. Lembra que eu falei que 32% das pessoas que têm dificuldade de se alimentar, que seguem uma dieta de restrição, que são alérgicas, que tem 32% dessas pessoas que seguem dieta têm dificuldade de comprar comida. Vou repetir porque eu troquei a frase. 32% do público que tem restrição ou alergia tem dificuldade de comprar comida. Quando você escolhe um produto para um grupo de pessoas que tem dificuldade de se alimentar, você a demanda é maior do que a oferta. Olha a diferença, né? Se você está vendendo um cachorro-quente numa rua que tem 38 barracas vendendo cachorro-quente, vai ter mais gente vendendo cachorro-quente do que gente querendo comprar. Se você está vendendo um produto, seja keto, cetogênico, gluten-free, lact-free, baixa caloria, para um grupo de pessoas que normalmente tem dificuldade de se alimentar, vai ter menos gente vendendo do que gente querendo comprar. E quando a demanda é maior do que a oferta, o que acontece? O preço de venda é maior e a sua margem de lucro melhora. Olha, Manuel, uma das vantagens de fazer sopa é que você não precisa ser nenhum chefe, assim, super renomado, tá? É muito difícil uma pessoa não acertar fazer, pelo menos as minhas receitas do curso que vão bem mastigadinhas, porque é diferente de você, por exemplo, trabalhar com peixe, com uma carne que tem que estar no ponto. No outro dia eu estava conversando isso aqui com o Evandro, com um aluno que faz marmita e está começando a migrar para sopa, e eu estava conversando isso com ele. Quando a gente faz um produto, uma comida congelada, a gente tem que pensar no que o cliente vai fazer com a nossa comida na casa dele, né? Porque às vezes a gente faz ali uma carne super no ponto, um peixe perfeito, congela e manda. Aí o cliente pega a nossa marmita, taca no micro-ondas 10 minutos. Ele esturrica aquela comida que a gente fez com tanto carinho, e às vezes até bota a culpa em quem fez. A sopa não tem esse problema, né? Então é fácil de fazer e ela também é a prova de cliente desesperado com micro-ondas. Então vamos lá. Falei aqui do público, deixa eu voltar aqui porque agora... Demanda e oferta. Então, agora o que você faz, por exemplo? Pode ser que você esteja numa região que você não consegue trabalhar com uma sopa voltada para um público de restrição. Pode ser que você mora numa região que... Oi, Silvia, no inverno passado eu fiz e vendi muito. Vende mesmo. Mas eu vou te falar que fora do inverno pode vender até mais, porque tem menos gente vendendo. O inverno, sem dúvida, é a alta estação das sopas. Todo mundo vende, todo mundo compra e muita gente faz. Fora do inverno, nem todo mundo faz. Então, se você se especializa numa linha de sopa, é possível que você seja uma das únicas pessoas na sua região vendendo sopa, tá? Então, eu falei da demanda alta quando você está fazendo sopa para um grupo que tem restrição. E quando você faz uma sopa simplona para vender por um preço barato, como que você vai conseguir se diferenciar? Que bom, Silvia. Sem conhecimento de nada, agora com o curso vai vender mais. Vai mesmo, com certeza. Eu costumava falar antigamente, eu dou os 2 dentes da frente se você não vai vender. Vai sim. Então, quando você tem uma sopa de preço de venda mais baixo, porque você não consegue fazer uma coisa sofisticada na sua região, como é que você vai criar ali uma proposta de valor para a sua sopa se ela é parecida com a de todo mundo? Você pode fazer isso nas suas receitas, você pode fazer isso no seu atendimento, na sua embalagem. Você vai criar diferenciais para que vamos pegar uma sopa bem simples, sopa de legume, uma sopa que o custo é baixo, todo mundo vende sopa de legume. Por que vão comprar a sua? Aí você vai caprichar nos diferenciais desde o atendimento, da entrega, da forma de se comunicar. Uma coisa que eu vejo as pessoas pecarem muito é na comunicação com o cliente, né? Como que você esquenta? Como que você armazena? Como é que você pode dar um tchan nessa sopa quando você for comer em casa? Você pode pôr azeite, você pode pôr uma colher de queijo ralado, eu boto queijo por cima ou boto por baixo? Enfim, você pode ajudar o seu cliente dando mais informações sobre aquilo que você está vendendo. Pode sim.
Vou falar em voz alta a pergunta de novo. Posso congelar sopas à base de batata? Pode. Aliás, o estado sopa é um dos estados onde você pode congelar a batata sem problemas, tá? As sopas, assim, só verdura inteira, que eu não aconselho, se você for fazer um minestrone, não colocar verdura, mas basicamente tudo você pode congelar. Tem uma das sopas que sempre fez muito sucesso na soparia carioca, era bifum com cogumelo. Bifum é aquela massinha de arroz, e essa sopa leva um mix de cogumelos frescos e fica perfeita congelada, tá? Então vamos lá. Demanda e oferta. Já falei, parará. Então vamos lá, o tema da live de hoje é por que você precisa precificar. Eu tô falando aqui para vocês desde o começo o processo de precificar, estratégia e custo, né? Então, mas por que você precisa fazer isso? Pode ser que ainda não tenha ficado claro para você. Eu falei ainda há pouco da importância de você ter estratégia antes de tomar suas decisões. Imagina que você tem aí um negócio de sopa, você está vendendo aí 20 e poucos reais, acha que está dando para ganhar, mas você não tem noção do processo da precificação. Você simplesmente acordou um dia e falou, acho que eu vou fazer sopa para vender, tá no inverno, muita gente vai comprar, acho que eu vou fazer sopa para vender. E você começou a trabalhar, a vender sem um método, sem pensar no processo de precificação, sem pensar no seu público-alvo, você simplesmente começou a vender. O que vai acontecer depois de um tempo? Você vai ter vontade ali, o seu negócio pode até estar numa média, aí você fala, agora eu quero crescer. Para que lado que eu cresço? Você não vai conseguir responder essa pergunta. O seu crescimento vai ser uma indústria, vai ser vender, que nem tem uma aluna fazendo em litro para cafés e restaurantes, vai ser associado a nutricionistas, academias. Para onde vai ser o seu crescimento? Eu quero melhorar minha embalagem. Para que lado você vai melhorar a sua embalagem? Você vai torná-la mais funcional com um custo bem baixo ou você vai pesquisar uma embalagem ainda mais sustentável do que você tinha pensado? Como que você vai escolher o rumo do seu negócio se você não fez uma estratégia? Isso é super importante. Às vezes a pessoa pensa assim que precificar é isso que eu falei no começo, é só dar o preço para o meu produto e isso é precificar. Não, precificar é você você começa a enxergar o seu negócio de forma diferente. Isso é muito importante. Então eu separei aqui umas coisas curiosas. Por exemplo, sim, tem um sinal importante de que as coisas não estão... Deve ter acontecido já com alguém aqui. Quando um cliente fala muito que é caro o que você está vendendo. Eu achei muito caro. Isso aí é muito caro. Aí você fala, poxa, mas não tá caro. Eu tô aqui, eu fiz o custo, não tá caro. Esse cliente não é o cliente da sua sopa. Problema aí de produto e público. Ou o inverso, você tem ali um público e não tá conseguindo vender. Aí você pega o seu produto e começa a dar desconto. Aí você não vendeu ainda. Aí você dá mais desconto. Aí você continua sem vender. Você não vai vender, porque a pessoa para quem você está querendo vender, ela não está procurando o preço baixo, ela está procurando a qualidade. Então, na hora que essa é uma das razões que você precisa fazer a estratégia, para você entender para quem você está vendendo. Para o cliente comprar de você, isso vale tanto para sopa baratinha quanto para sopa cheia de história. O cliente tem que enxergar o valor no seu produto. Eu vivo falando aqui da diferença entre valor e preço. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. A pessoa que compra uma sopa bem barata, com preço bem competitivo, ela também precisa enxergar o valor. O valor é a qualidade da sopa, o atendimento. Ela tem que escolher você entre todo mundo que vende sopa. E ela tem que perceber esse valor. E a pessoa que compra a sopa mais cheia de história, ela também tem que ver o valor. Agora, quem é que fala esse valor? Quem é que identifica este valor? Somos nós, gente. Nós, donos do negócio. A gente é que tem que saber a proposta de valor do nosso negócio para poder passar para o cliente. Se a gente fez esse processo todo que eu estou falando aqui para você, fez o custo, definiu para quem vai vender, definiu a embalagem, botou ali os outros custos e despesas, chegou no preço de venda. A gente tem que, lembra que eu falei que isso vai ajudar inclusive na divulgação? A gente tem que ir no caminho da nossa proposta de valor na hora da gente se comunicar com o cliente. Por exemplo, preço de uma sopa cetogênica, R$20.
Qual é o valor de uma sopa cetogênica para quem está fazendo uma dieta? Caramba, a pessoa vai se manter na dieta. É você correndo de biquíni branco no próximo verão na praia. Esse é o valor de uma sopa cetogênica entregue na casa da pessoa. Isso não tem preço. Ela paga R$20, mas na imagem dela, se for uma mulher, né, tá lá correndo de biquíni branco na praia. Se for um homem, tá de sunga branca. Mas enfim, é o ideal, ficar dentro da dieta. Qual é o preço de uma sopa, uma batata aos 4 queijos, uma sopa assim bem gourmet? É a pessoa chegar em casa depois de um dia de trabalho, querer comer uma coisa gostosa, mas não é um hambúrguer, não é uma pizza, ela não quer chutar o balde, ela quer uma coisa gostosa que não seja chutar o balde. Ela pega a sopinha no freezer, coloca no micro-ondas e menos de 10 minutos depois ela está jantando. Esse é o valor de uma sopa. O preço é R$20, o valor é o conforto da pessoa. Qual é o preço? Olha aqui, agora eu vou pegar vocês. O preço de uma sopa vegana orgânica numa embalagem biodegradável. 25, 30 reais. Qual é o valor? É a pessoa pensar, caramba, eu estou contribuindo para a melhoria do planeta, eu não estou maltratando animais, eu estou comprando de uma empresa que pensa no meio ambiente, o meu lixo não vai virar... não vai matar as tartarugas marinhas. Olha o valor disso. A pessoa paga os 30 reais. Se você mora numa grande capital, com certeza você tem demanda para esse tipo de sopa. Às vezes nas cidades menores não tem um volume de pessoas que já está pronta para comprar. Vai ter daqui a pouco, mas às vezes pode não ter agora. Mas se você mora no grande centro, com certeza você tem um volume de pessoas que está nessa vibe de ajudar o planeta, de não fazer mal aos animais, de pensar nas próximas gerações. Isso não tem preço, entendeu? Então você vai cobrar, aí a diferença quantas pessoas estão vendendo uma sopa com tantos atributos? Não tem muita gente vendendo. E é aí que você começa a ter mais demanda do que oferta e você consegue subir o seu preço de venda. Tomar um ar aqui, né? Tá tudo bem aí, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão com alguma dúvida? Tá demais? Assim, às vezes eu falo muito rápido. Se for assim, fala aí que eu diminuo a velocidade. Eu costumo falar que uma soparia lucrativa tem 4 pilares mais um, né? Porque o quinto vocês vão entender agora. O primeiro é você ter uma sopa que na ficha técnica te dê lucro, partindo desse cálculo do CMV individual e de uma projeção de preço de venda. Então você fez a ficha técnica, se você é meu aluno sabe que isso está lá prontinho. Você visualizou ali que aquele CMV, projetando para o preço de venda, está dentro do esperado. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é você definir para quem você vai vender, né? Isso que eu estou falando aqui o tempo todo, que é a parte estratégica da precificação, tá? Então, é o segundo pilar de uma soparia lucrativa. Terceiro pilar, você vender numa quantidade que seja suficiente para pagar os seus custos e para você ter o seu lucro, né? Não adianta você ter uma sopa bonitinha na ficha técnica, você saber para quem vai vender e você não vender, né? Eu tô sempre aqui falando da importância de vender. Então esse é o terceiro pilar. Quarto pilar. Qual é o quarto pilar? O dinheiro está entrando, você está vendendo e você tem que cuidar do seu dinheiro. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai para você ficar com lucro no seu bolso, tá? Então assim, tudo isso é importante. Às vezes a pessoa pensa, se eu cozinho bem, não preciso fazer mais nada. Não. Tem que fazer todas as etapas. E o quinto pilar é você ter um método de trabalho que te permita trabalhar sozinho, principalmente, e você conseguir manter isso tudo. É claro que planilha ajuda muito. É impossível uma pessoa ter um negócio desse com tantas vertentes e não usar planilha? É possível. Isso é muito mais fácil quando você tem planilha. Manuel, não vende nada, eu não sei qual é a sua cidade, se você quiser me falar, tem cidades que vendem mais a tradicional. Agora, eu acho que é muito difícil você criar demanda de alguma coisa que não existe. Agora, existe demanda de sopa em tudo que é lugar. Às vezes a demanda existe e não tem ninguém vendendo, tá? A pessoa começou a vender, mas não comunicou. Então, decretar assim, não vende, a gente precisaria de um estudo de caso aí para ver se isso aí faz sentido, tá bom? Então, recapitulando, essa live de hoje, o tema por que você deve precificar. Precificação envolve estratégia mais conta. Não pode fazer só um ou só o outro, tem que fazer os dois.
Por que que você precisa fazer? Para você enxergar o seu negócio, para que lado você vai. Não é assim, a menos que você pense assim, eu vou fazer umas sopas aí por um mês para me distrair, eu não tô querendo ter um negócio, não tô pensando em ganhar dinheiro, aí tudo bem. Aí você pode fazer de uma forma mais amadora. Mas se você quer ser profissional, quer ter um negócio, tem que fazer desse jeitinho. Curitiba tem um bom mercado, Elisângela. A Elisângela está falando que ela é de Curitiba. Curitiba é um lugar que as pessoas têm uma cultura boa de sopa. Pois é, Campina, eu não conheço a sua cidade, Manuel, mas aqui no outro dia na live tinha uma moça, por exemplo, de Fortaleza, eu não lembro se ela era de Fortaleza ou se era dos arredores. E as pessoas até falam, lugar quente não vende, é mentira. Aliás, Fortaleza é um lugar que vende muito uísque também, que é uma loucura, né? Lugar quente, você pensa que a pessoa vai tomar o quê? Cerveja? Não, o povo gosta de uísque. Então tem coisas, Manaus eu tenho um aluno que vende pra caramba. Às vezes a gente tem uns paradigmas, né, umas verdades criadas assim na nossa... Recife, o povo também gosta de uísque, né, Tassiana? Eu fui a Recife uma vez, eu fiquei impressionada, como os bares tinham paredes assim de garrafa de uísque. Eu falei, gente, uma cidade, né, calor, eu imaginava assim que ia ser cerveja, chopp, não, uísque direto. Então tem coisas às vezes que a gente se surpreende. E depois, tem uma coisa, um detalhe curioso, eu não quero adiantar porque eu vou falar disso só no dia 7. É que a sopa, a gente tem uma associação na nossa cabeça, às vezes, que sopa é quente. Não, nem sempre, tem sopas que não são consumidas fervendo. As sopas de verão, elas são sopas mais leves. E quando você está numa cidade quente, você vai jantar um prato de comida, e o prato de comida está quente. E as sopas também estão quentes. Então, não é assim, a sopa não... Isso é uma coisa meio... Eu digo isso porque não é só a sopa de dieta que vende no verão. No outro dia, a Joseli estava aqui. A Joseli foi uma das primeiras alunas da primeira turma. E a Joseli resolveu parar a operação dela por uma questão pessoal durante um tempinho. Ela voltou quando já estava ali em abril. Mas as pessoas no verão ligavam para ela pedindo as sopas. E isso é um fato. Tem gente que toma sopa o ano inteiro, tá? Então, é importante você ter a mente aberta e não ficar assim, eu acho que não. Eu estou dizendo para você que sim. Manuel, eu forneço uma planilha, modéstia à parte, fabulosa. A planilha só falta falar, tá? Ela tem as fichas técnicas, você atualiza o preço dos insumos, ela te dá a lista de compras, te dá o CMV individual de cada sopa, e você pode montar um cardápio com CMV médio. É uma planilha muito legal, tá? E a planilha você pode criar também receitas novas partindo das que estão lá. Vão 61 receitas prontas e tem fichas vazias para você criar suas próprias receitas. Modéstia à parte, eu sou a louca da planilha, então eu gosto, e assim como eu sou usuária, né, antes de aprender a fazer planilha, eu comprava planilhas de pessoas, mas nunca é assim, eu achava que tinha que ser uma pessoa de cozinha fazer a planilha, sabe? Às vezes a pessoa que faz a planilha é um cara que entende de computador, mas ele não é cozinheiro, então eu fiz uma planilha para cozinheiro, essa planilha que o cozinheiro, com as coisas que o cozinheiro tem que saber, tá bom? Então, gente, é isso. O tema de hoje foi precificação. Essa live vai ficar gravada. Se alguém chegou pelo final e quiser assistir, eu acho que vale a pena porque tem... que bom! Eu tenho ascendente virgem, sabia? Acho que é por isso que eu adoro planilha. Eu sou taurina com ascendente virgem. Então, diz que depois de uma certa idade o ascendente vai tomando. Então, acho que é isso. Desceu a virginiana aqui e eu sou a rainha da planilha. Minhas planilhas são, assim, cada vez eu completo mais. Então, vamos lá. Próxima live que a gente vai ter de aquecimento é no dia 5, terça-feira. E o tema vai ser: por que as sopas são um ótimo negócio mesmo quando os preços aumentam? Olha que tema bom, hein? Solange Martinez, do Empório Martinez. Legal o nome do seu negócio. Eu acho bacana quando você usa o nome da família ou o seu nome no negócio. Quando eu te bufeiro, meu nome também, Cláudia Vasconcelos. Muito legal. Então, você vai gostar da planilha também, porque todo virginiano adora uma planilha. Então, gente, na terça-feira, 19 horas, por que as sopas são um ótimo negócio mesmo quando os preços dos insumos aumentam? É uma coisa que quem faz marmita, em geral, sofre muito. E eu vou falar mais disso na terça-feira, porque que as sopas conseguem dar uma escapada dessa realidade de aumento de preço, tá?
Obrigada pela companhia de vocês, obrigada por vocês estarem aqui comigo, foi uma honra. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu abri uma caixinha de pergunta lá nos stories hoje à tarde, eu vou começar a responder amanhã de manhã, então se vocês ficaram com alguma dúvida, pode pôr lá na caixinha de pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo pela presença e a gente então vai se falando e na terça-feira a gente se vê de novo aqui 19 horas. Um beijo grande. Agora, no outro dia eu saí daqui e fui tomar uma sopa. Hoje eu fiz um aligô. Vocês sabem o que é aligô? É uma coisa até que dá para vender no cardápio da soparia. É um purê de batata bem cremoso com queijo. Então depois eu vou postar aqui a foto do meu aligô. Deu um desejo hoje, eu não tinha feito sopa, eu falei, eu vou fazer um aligô. Depois eu posto aqui para vocês verem, tá bom? Camila, pode ver gravada, eu vou deixar gravada, tá? Eu que agradeço, então. Agradeço a vocês todos. Foi um prazer e uma honra e a gente se fala em breve. Um beijo. Até a próxima. Obrigada a vocês.